Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar a saga do Drácula da Marvel. Pois é, o vampiro mais conhecido de todos os tempos e que jamais brilhou no sol, dicas de passagem, é um personagem da Marvel desde os anos 70 e já ganhou muitas publicações diferentes aqui no Brasil. Mas além disso, como é que será que surgiu esse personagem chamado Drácula? E o principal, o vampiro da Marvel, já teve realmente um desenho animado pra chamar de seu? Bom, se você quer saber tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. E o Drácula como um personagem surgiu em 1897, sendo o astro do romance escrito pelo irlandês Bram Stoker. Pois é, e segundo alguns estudiosos, da virada do século retrasado para o século passado, esse personagem foi realmente inspirado em figuras históricas. Como por exemplo, Vlad III, um príncipe romeno que por sua impiedade com os inimigos ficou conhecido como Vlad o Impalador, um inimigo ferrenho do Império Otomano durante o século XV. E além do Impalador, outra inspiração foi a condessa húngara Isabel Báthory, que dizem durante o século XVI inspirou diversos contos e lendas pelo extremo sadismo com que tratava os seus criados e súditos próximos, empregando métodos de tortura hediondos e ainda, vez ou outra, bebendo o sangue das suas vítimas. O caso é que, apesar de ter sido inspirado em figuras terríveis da vida real, o Drácula, apesar de também ser um vilão, era charmoso e era elegante, e isso fez com que ele inspirasse diversas obras ao longo dos séculos, se tornando extremamente popular com contos e peças de teatro, até ganhar a sua forma mais popular e imortalizada pelo lendário ator Bela Lugosi com o filme Drácula de 1931. Eu sou Drácula. Eu lhe dou boas-vindas. Depois disso, quem talvez seja mais fácil de se identificar visualmente como o Conde Drácula seja o também imortal Christopher Lee, que estrelou seu primeiro filme como vampiro em 1958 e depois ainda voltaria a viver o Drácula em mais 6 filmes, sendo o último Os Ritos Satânicos de Drácula, de 1973. Como dá pra notar, o personagem já fazia parte da cultura pop nessa época e aí entrou a Marvel na parada. Acontece que desde 1954 os quadrinhos norte-americanos sofriam com o famigerado Comic Code Authority, uma espécie de manual que determinava o que podia e o que não podia entrar nos gibis da época e que tinham que passar pela aprovação rígida dos censores. E desse jeito foi até 1971, quando, digamos assim, as regras começaram a ficar mais frouxas. Aí a galera de artistas novos da Marvel, que eram bem mais transgressores que os velhos quadradões da DC, resolveram causar, criando em outubro de 1971 no gibi The Amazing Spider-Man 101, o anti-herói Morbius, o vampiro vivo, que na época tava mais pra vilão mesmo. E não é que o dentuço Morbius realmente fez sucesso, né? Sucesso relativo, mas fez. Tanto fez que a Marvel resolveu já em 1972 criar um gibi só de vampiros. E quem melhor para estrelar isso do que o próprio Drácula? Afinal, ali era só vantagem, já que o Conde Drácula tinha quase um século de popularidade e nessa altura do campeonato, a obra de Bram Stoker já estava em domínio público mundial tinha um bom tempo. Com isso, foi publicado entre 1972 e 1979 o gibi A Tumba do Drácula, rendendo nada menos que 70 edições pelas mãos de verdadeiros mestres dos quadrinhos, como os escritores Gary Conway e Mark Wolfman, que assumiu do 7º número em diante, e o desenhista Gene Colan, que ilustrou sozinho todas as edições do título e baseou a versão da Marvel no Drácula do ator Jack Palance, que por coincidência incrível veio interpretar o Conde Vampiro no filme de 1974, Drácula, o Demônio das Trevas.
voto. E além do próprio Conde Drácula, que obviamente era o maior astro do título, essa versão Marvel do vampiro ainda apresentou caçadores de monstros como Rachel Van Helsing, descendente do lendário Abraham Van Helsing, maior inimigo do Drácula, Quincy Harker, que era filho do Jonathan e da Mina Harker, personagens do livro original e líder dos caçadores de vampiros, e ainda rostos que viriam a ser bem conhecidos como o caçador Hannibal King e, claro, Blade, o mais descolado dos caçadores, que décadas depois viria a ficar mundialmente conhecido com os filmes estrelados pelo Wesley Snipes e que muitos apontam como responsável pelos estúdios voltarem a acreditar em filmes de super-heróis. Peguei sua faquinha. Você é um idiota, Chris! Eu peguei sua... O caso é que esse gibi do Drácula vendeu muito bem, obrigado. Tanto que, ao lado do gibi do lobisomem Jack Russell, que foi lançado quase ao mesmo tempo, ele inspirou as adaptações de outros monstros clássicos, como foi o caso da série do monstro de Frankenstein Bonzinho, que durou entre 1973 e 1975, e ainda Nicanto, a Múmia Viva, que também apareceu em diversos títulos da Marvel, e ainda a série Tales of the Zombie, que por incrível que pareça, tinha o morto-vivo Simon Garth como um tipo de anti-herói zumbi. Aliás, o Drácula da Marvel também apareceu em outro gibi da editora chamado Dracula Lives. Série essa que foi produzida em preto e branco e no formato álbum, e que por ser voltado exclusivamente para o público adulto, era mais violenta e durou 13 edições. E o Drácula, mesmo com o final do gibi dele em 1979, continuou e continua aparecendo nos gibis da Marvel. Já tendo inclusive diversos confrontos com os mutantes X-Men e ainda com heróis como o Homem-Aranha e até mesmo o Howard o Pato. E obviamente, quem continuou enfrentando o maior dos vampiros ao longo das décadas foi o Caçador Blade, com várias batalhas pra lá de históricas. Mas e aqui no Brasil, hein? Afinal de contas, Marvel e Drácula sempre foram sucesso por aqui. É, por aqui, por incrível que pareça, o Drácula da Marvel apareceu já em 1972, mesmo o ano do lançamento lá fora, ganhando uma edição com 100 páginas lançada por aqui pela editora Saber. Só que de saída ficou só por isso mesmo. Até que depois, em 1977, a editora Block lançou o gibi A Tumba do Drácula, que teve 14 edições com histórias da Marvel, e do número 15 até o número 34 passou a se chamar Conde Drácula, com histórias feitas por artistas brasileiros. Já no gibi Aventuras Macabras, a galera da Block teve as manhas de lançar as histórias da série Dracula Lives, que aqui ganharam um colorido exclusivo no Brasil. Enquanto isso, o Drácula oficial da Marvel passou a ter os direitos pela editora Abril. E foi assim que a editora paulista criou em 1979 o gibi O Terror de Drácula, com histórias publicadas até 1980, encerrando a publicação com 11 edições. Depois disso, o Vampirão continuou aparecendo em outros gibis da Marvel, da editora, como dito antes, agora cruzando o caminho de outros super-heróis da Casa das Ideias. Já entre 2015 e 2018, a gente pôde finalmente ter uma coletânea completíssima com a editora Panini nos presenteando com a coleção Marvel Terror A Tumba de Drácula, com 8 edições produzidas no Capricho. Olha, o Drácula ter ganhado um gibi pela Marvel a gente até entende, mas é verdade que esse Drácula também teve uma série animada, e olha, produzida no Japão. Não tô falando do Dom Drácula, hein? Drácula. Distribuição Network. Mas antes da gente falar mais a respeito disso, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo, vai fortalecer demais. E melhor ainda, hein? Que tal compartilhar? Compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente que vivia dizendo que gostava dos filmes do Drácula, mas sempre que assistia, morria de medo, hein? Que tal? Envolvente, misterioso, sua presença traz o pavor, o medo e a morte. Drácula, com Frank Langella e Lawrence. E sim, meus amigos, o Drácula da Marvel realmente se transformou em um personagem animado, apesar de muito pouca gente saber disso por aqui. E essa loucura aconteceu em formato de anime, já que depois do encerramento da série em quadrinhos nos Estados Unidos, a Marvel fechou uma parceria com a japonesa Toei e assim lançou em 1980 o longa animado The Tomb of Dracula, conhecido também como Drácula, o Soberano dos Amaldiçoados.
Sim, tem um nome japonês, mas é complicado demais e eu me recuso a pagar mico. O curioso é que durante apenas 1h30 de animação, a Marvel e a Toei adaptaram toda a saga dos quadrinhos da Marvel, trazendo a maioria dos personagens secundários, além, é claro, do próprio Drácula. Olha, eu não sei se por questões de direito ou não, mas só não trouxeram para a festa japonesa o Blade, que era um personagem bem popular, né, se tornou bem popular mesmo fora dos quadrinhos do Drácula, e os outros heróis da Marvel que tinham participado do gibi. Na verdade, pouca gente sabe, mas essa animação do Drácula fez parte do lendário acordo entre a Marvel e a Toei, que rendeu, por exemplo, séries tokusatsu como a do Homem-Aranha japonês, o Spider-Man, e também os sentais coloridos como Battle Fever J, Denji Sentai Denjiman e também Taiyo Sentai Sambarukan. Inclusive, vários sites norte-americanos dizem que essa animação foi um teste das duas empresas que queriam ver a popularidade do Drácula com os japoneses. E que a ideia, inclusive, era produzir uma série live action do Drácula dos mesmos moldes do Spider-Man e que iria ao ar nas noites da televisão japonesa a partir de 1981. O único problema é que esse desenho foi exibido na TV Asahi do Japão em 19 de agosto de 1980 e flopou bonito, tanto com o público quanto com a crítica, tanto que o anime só foi lançado nos Estados Unidos no final de 83 e chegou direto em VHS. As duas empresas ainda insistiram mais uma vez com os monstros clássicos e em 81 lançaram um novo filme adaptado na TV Asahi, dessa vez estrelado pelo monstro de Frankenstein, também adaptando a versão boazinha da Marvel. Professor, veja, ele vem vindo atrás de nós. Não temos para onde fugir. Zuckerman, faça alguma coisa, vamos. E mais curioso ainda, como dá pra ver, é que esse anime foi lançado no Brasil diretamente em VHS, chegando em uma fita dublada e pra lá de obscura, lançada por uma tal de TVlândia em 1982. E querem mais curiosidades? Tem! Pois é, por falar em fita VHS rara, em dublagem rara e Brasil, esse anime da Tumba do Drácula também chegou por aqui desse mesmo jeitinho em 82. Perdões pelo atraso, reverendo Rupesky, é que as ruas da cidade estavam congestionadas pelo tráfego. Não aceito desculpas! Esta noite o nosso ritual prevê a apresentação de uma esposa que terá uma tarefa fundamental para a Missa Negra. Olha, aí a curiosidade ao extremo, hein? Confessa aí. Mas eu quero saber, você gostava desse Drácula da Marvel, dos outros monstros da Marvel? Conhecia essas curiosidades todas? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso, que tal? Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você está chegando agora aqui no canal, ainda não está inscrito, ou já está aqui um tempinho, mas não se inscreveu ainda, bora lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, vai ser um prazer ter você junto comigo, e também já aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você quer ajudar ainda mais o canal a continuar crescendo, a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome vai aparecer aqui no final do vídeo e vai ter acesso a um link do nosso grupo secreto do WhatsApp. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!